Este conto foi escrito por Marison Fraga, produtor do canal Lendas e Causos de Pernambuco. Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. A competição de sinuca. A cidade de Recife havia amanhecido bastante chuvosa. Desde as primeiras horas da manhã, um número considerável de ruas estavam alagadas, e isso deixava claro que o dia seria de muita dificuldade para quem tivesse que sair de casa. Mesmo assim, Ricardo e André decidiram ir para a faculdade. Afinal de contas, eles moravam no centro do Recife, e a faculdade também se localizava naquela região. Chegar à sala de aula seria fácil para ambos, uma vez que precisariam apenas caminhar por algumas poucas quadras. O problema era para os outros alunos, aqueles que não moravam tão perto da universidade assim. Todas as vezes que Recife amanhecia caótico por conta das chuvas intensas, muitos faltavam às aulas. O trânsito, os acidentes, ruas inundadas e semáforos quebrados desestimulavam e dificultavam, nesses casos, a frequência de vários estudantes. Mas naquele dia específico, André e Ricardo tinham um motivo especial para enfrentar a chuva e ir para a faculdade. No dia anterior, eles tinham combinado de realizarem uma competição de sinuca. A instituição de ensino tivera a ideia, como uma bela jogada de marketing, de criar um ambiente de jogos dentro de uma das salas da própria instituição de ensino superior para atrair novos alunos. Neste ambiente, havia uma mesa de ping-pong, totó, sinuca, entre outros jogos divertidos. Assim, nos intervalos das aulas, o ambiente ficava repleto de jovens que interagiam e competiam entre si. André e Ricardo costumavam frequentar o local junto com Marcos, amigo de turma de ambos. Eles haviam se conhecido há pouco mais de um ano, e justamente por causa da nova sala de jogos implantada pela faculdade, acabaram descobrindo que gostavam de sinuca, talvez mais do que os outros alunos. Aliás, não só gostavam, como também tinham ótimas habilidades nesse jogo. Quando eles se apresentavam para jogar sinuca, os outros alunos sabiam que não tinham chance. Por causa disso, os três amigos tinham resolvido realizar uma pequena competição entre eles naquele dia. Por isso, André e Ricardo fizeram o esforço necessário para chegar na faculdade, mesmo com o céu desabando sobre a cidade de Recife. Logo que se viram, procuraram por Marcos, mas ele não havia chegado ainda. Inclusive, isso já era esperado. Marcos não morava tão perto quanto os outros dois amigos. Se já era comum ele atrasar em dias normais, imagina em dias de chuva intensa. A faculdade estava bastante vazia, reflexo do caos na cidade. Por sinal, receberam um comunicado verbal da coordenação informando que até o professor atrasaria naquele dia. O docente tinha ficado preso em uma região alagada e estava tentando resolver como iria chegar a tempo na sala de aula. Percebendo que a sala de jogos estava completamente vazia naquele início de manhã, André e Rodrigo decidiram aguardar a chegada de Marcos enquanto disputavam uma partida preliminar. Entraram no local vazio e sentiram que o ambiente estava mais frio do que o normal, provavelmente por causa do clima da cidade naquele dia chuvoso. Pegaram seus tacos, posicionaram as bolas na mesa de sinuca e iniciaram o jogo amistoso, enquanto aguardavam a chegada de Marcos. Assim que o outro amigo chegasse, iniciariam finalmente a competição. Durante as primeiras jogadas, André já apresentava sinais de que estava em dia de sorte, enquanto Rodrigo parecia ter perdido parcialmente suas habilidades. Ou melhor, parecia estar mesmo um pouco desconcentrado, como se algo estivesse roubando sua atenção, como se estivesse pensando em outra coisa, com a mente em outro lugar.
André rapidamente percebeu e questionou o amigo se ele estava passando por algum problema. Por que Rodrigo parecia tão aéreo? Sem pestanejar, Rodrigo disse: Você está sentindo algo estranho nessa sala? André respondeu que não. Rodrigo então completou: Eu tenho a impressão de ter visto um vulto passando por trás de você agora há pouco. O terror na voz de Rodrigo fez André estremecer. Ambos estavam sozinhos naquele recinto. Não havia mais ninguém ali. O silêncio tomou conta do ambiente. Os amigos ficaram por uns segundos sem falar nada. Estava claro que Rodrigo estava falando sério. O dia nublado deixava o salão de jogos um pouco escuro, o que tornava o clima ainda mais tenebroso. Naquele momento, a sala pareceu ter ficado mais gelada do que antes. André decidiu olhar para trás lentamente para verificar se conseguiria ver o vulto citado pelo amigo, mas não viu nada. Porém, foi nesse momento que os dois sentiram seus sangues gelar. Um arrepio percorreu toda a extensão da pele de Rodrigo. André expressou em seu rosto o pavor de quem vê algo sobrenatural acontecendo. E tinha acontecido mesmo. Sem que ninguém tocasse na bola amarela, a mesma se moveu lentamente em direção à caçapa da mesa de sinuca. Como isso era possível? Todas, definitivamente todas as bolas estavam paradas. Nenhum dos dois havia jogado. Mesmo assim, a bola amarela se movimentou sem que ninguém estivesse perto dela. André e Rodrigo olharam para a janela e para a porta como se buscassem uma explicação racional. Talvez uma corrente de vento tivesse entrado por alguma passagem, por alguma abertura, mas logo perceberam que não havia janelas abertas. E por sua vez, a porta também estava fechada. A bola havia sido mesmo movida por alguma força obscura, paranormal. Rodrigo propôs ao amigo que fossem embora dali o mais rápido possível. O que era para ser um momento de entretenimento acabou se tornando um momento de terror e mistério. Qual a explicação lógica para que aquela bola amarela tivesse sido direcionada sozinha para a caçapa? Naquela manhã, logo após o incidente, receberam mais um comunicado da coordenação. O professor não estava conseguindo chegar na faculdade. Logo, não haveria aula. Foram embora com uma sensação estranha. Decidiram não comentar com ninguém o que haviam presenciado na sala de jogos. Afinal, quem acreditaria? No outro dia, assim que chegaram na faculdade, todos os alunos receberam uma notícia trágica. Um aluno daquela sala havia falecido no dia anterior. Disseram que ele havia passado mal pela manhã e havia sido encontrado pelos familiares desacordado ainda no quarto. E o aluno que havia perdido sua vida era justamente o Marcos, aquele que havia combinado uma partida de sinuca com André e Rodrigo. Ambos os amigos ficaram várias noites sem dormir após isso. Apesar de não terem mais tocado no assunto, eles sabiam que Marcos, mesmo depois de morto, estava jogando com eles naquele dia. Esse conto foi escrito por Marison Fraga, produtor do canal Lendas e Causos de Pernambuco. Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência.